Agora que nós todos fechemos os olhos, sentemos o mais confortável possível em nossas cadeiras e vamos fazer uma prece por todos nós que aqui estamos. Faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar-te, os discípulos fiéis, com o respeito e o carinho que lhes devemos. Estirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira e guia-nos no passo no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-os e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos em se fazendo pequeninos a fim de auxiliá-los. Glorifica-nos, Senhor, coroando-nos a fronte com os teus lauréis de luz. A nossa exposição da noite está a cargo do nosso colega José. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe esse dia maravilhoso. Que os esforços de todos nós de sair mais cedo da praia sejam recompensados, aproveitando bem nossas reflexões desta noite. Bem, o nosso tema, como está aqui, é o capítulo 46 do livro Horizonte da Vida, pelo médium João Nunes Maia, pelo espírito Miramês. Quando pensamos sobre o tema da fé e a vida, quando pensamos sobre como abordá-lo, resolvemos utilizar uns recursos didáticos mais importantes, que é a narrativa de uma história. E poderíamos fazê-la de muitas maneiras. Poderíamos contar com as nossas próprias palavras, mas quando se trata da obra Boa Nova, da Lavra de Chico Xavier, esta obra aqui, que consideramos ser um dos maiores presentes que a espiritualidade já remegou para a humanidade toda, porque são 30 capítulos que narram de maneira muito profunda a vivência de Jesus na Terra, acrescentando e complementando muito já as narrativas conhecidas pelos apóstolos nos evangelhos. Então, resolvemos fazer assim. A gente vai contar a história e, à medida que a gente vai contando a história, nós vamos realizando algumas considerações, algumas análises dentro da nossa temática, que é a fé e a vida. É o capítulo 16 desse livro, Boa Nova, é o testemunho de Tomé. Conta a narrativa de Marcos, que voltando Jesus de uma das suas excursões, se encaminhou para o território de Dalmanuta. Dalmanuta é uma cidade que, do ponto de vista histórico, ela não era conhecida por não ter sido achado nenhum vestígio da existência dessa cidade até o ano 2012, quando alguns pesquisadores britânicos, enfim, encontraram que seria, então, a cidade de Dalmanuta, que é mais uma das várias cidades que circundam o mar da Galileia, ou o lago do Tiberíades, como é conhecido. Então Jesus se encaminhou para a cidade de Dalmanuta, onde vários fariseus se puseram a discutir com ele para experimentá-lo. Entremostrando a dor que lhe causava a incompreensão ambiente, o mestre exclamou com a sua energia serena: por que pede esta geração um sinal do céu? Por que pede esta geração um sinal do céu? Sem nenhum prejuízo, certamente que podemos perpetuar a indagação de Jesus para as gerações sucessivas, chegando até os dias atuais. E qual é a similaridade? O que é que há de comum entre a época do Cristo e os dias de hoje, diante desta mesma indagação?
O mesmo silêncio que pairou entre os fariseus diante de Jesus é o mesmo silêncio que nós ouvimos, que nós sentimos nos dias de hoje, quando frente a esta mesma indagação, a essa mesma pergunta: por que pede esta geração um sinal dos céus? E esse silêncio é um indicativo da insegurança da criatura humana. Ele nos indica a fragilidade do entendimento que nós temos da relação, do relacionamento que nós mantemos com Deus. E é esse comportamento infantil, é sobre essa fragilidade que muitos dos falsos profetas dos dias de hoje se utilizam, além de angariar recursos para si próprios, mas também alimentando no imaginário popular as ideias do maravilhoso, do espetacular, do sobrenatural, mantendo a maioria das pessoas ainda com esse falso entendimento do relacionamento que nós devemos ter para com a divindade. E não foi por acaso, certamente, que Allan Kardec, no frontispício de O Evangelho segundo o Espiritismo, aquela segunda folha do livro, ele deixou inscrito uma das suas célebres frases, abre aspas: fé inabalável só o é, a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Fecha aspas. Por qual motivo Allan Kardec se preocuparia de deixar esta frase na segunda página do Evangelho? Por qual razão ele teve essa preocupação de deixar esta frase antes mesmo de nós nos debruçarmos no livro, realizarmos a leitura da obra? Certamente que o codificador nos convidou e nos convida até hoje a uma preparação. Nos convida a percebermos que é fundamental que nós utilizemos o nosso raciocínio, a nossa inteligência, os conhecimentos que as diversas ciências naturais, físicas e psíquicas em cada época da humanidade ofertou, realizando assim uma análise mais profunda, observando vários contextos, para que dessa forma a gente se aproxime cada vez mais do real entendimento da mensagem de Jesus, analisando cada fato, cada acontecimento sob o prisma da lógica, da dialética, observando os vários conhecimentos que cada época já ofertou, já disseminou, para que a gente consiga, enfim, alcançar o entendimento real de cada passagem, de cada acontecimento. Então, percebamos que esta indagação permanece hoje vibrando o silêncio dentro de nós, porque ainda aguardamos um sinal dos céus. Continuando a narrativa. Era frequente buscar o Messias com a preocupação exclusiva do maravilhoso. Alguns exigiam os milagres mais extravagantes, no ar, no firmamento, nas águas. Jesus não afirmava ser o Filho de Deus? No exercício do seu ministério, não expulsar espíritos malignos, não curar paralíticos e leprosos? Os fariseus, principalmente, eram os que desejavam crer nos ensinamentos novos, mas dentro das normas do velho egoísmo humano, reclamavam prévias compensações do sobrenatural ao apoio do dia seguinte. Ao analisarmos o desenvolvimento das civilizações, muito facilmente a gente percebe que as nações evoluíram, né? Da época da Idade da Pedra até os dias atuais, é indiscutível o avanço das nações, das civilizações. Mas do ponto de vista do nosso entendimento, da nossa relação com Deus, sem dúvida que ainda nos encontramos, muitas das vezes, na Idade da Pedra. Porque o princípio que ainda rege esse relacionamento,
nosso com a divindade é o princípio do escambo, o princípio da troca. Estamos sempre querendo receber algo para que a gente possa, enfim, dar a nossa contribuição, oferecer algo de nós. E esse escambo, que é um princípio que deu origem ao comércio há milhares e milhares de anos antes de Cristo, nos dias de hoje, ainda permanece forte dentro de nós, porque aguardamos sempre esse sinal dos céus, aguardamos um benefício próprio, individual, para que a gente possa, então, dar a nossa contribuição. E por qual razão que nós ainda agimos assim? Porque qual o motivo que a gente ainda permanece com esse comportamento ainda mercantilista, de querer receber para poder ofertar? Aí vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, questão 915, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Continuando. De todos os discípulos, era Tomé o que mais se preocupava com a dilatação que lhe parecia necessária da zona de influenciação do Senhor junto dos homens considerados mais importantes e mais ricos. Não raro, insistia com Jesus para que atendesse às exigências dos fariseus bem aquinhoados de autoridade e de riqueza. Vou fazer uma consideração aqui. Achei bem curioso, porque eu jurava que era Judas, o apóstolo que mais estava preocupado com a dilatação da influência do Senhor junto às pessoas com mais prestígio na sociedade, mas na verdade era Tomé. Então vejamos que equipe Jesus tinha em suas mãos. Levara e conduzir à prisão, apesar de Judas acreditar que Jesus sendo preso, ele se rebelaria e provocaria assim uma revolução, quando na verdade nós sabemos que a causa a que Jesus partilhava nada tinha com a revolução, mas sim com a evolução, o que é muito diferente. E o outro apóstolo acreditava que eram necessários recursos materiais, eram necessárias posições de prestígio social para que a semeadura do Evangelho frutificasse, fosse semeada. Vejamos que os dois papéis é fruto da fé vacilante, daquela que não acredita que pode vencer. Continuando. Naquele dia de breve repouso em Dalmanuta, o mestre descansava na choupana de um velho pescador por nome Zacarias, quando o discípulo surgiu inesperadamente, reclamando-lhe atenção nestes termos: Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade e desejam um sinal de vossa missão divina. Reparando que Jesus guardara silêncio, Tomé continuou a falar, desejoso de acender entusiasmo em torno do seu ouvido. São altos funcionários de Herodes, em companhia de doutores de Jerusalém, que excursionam por estas paragens. Além disso, estão acompanhados de patrícios romanos, interessados em conhecer o lago e em suas aldeias mais influentes. Esses viajantes ilustres fizeram-me portador de um convite atencioso e amável, pois vos esperam em casa do centurião Cornélio Sírio. Jesus, entretanto, depois de longo silêncio, no qual pareceu examinar detidamente a atitude mental do interlocutor, perguntou com serenidade, mas em tom algo doloroso: que desejam de mim? Vejamos o que é a humildade. O governador espiritual do nosso planeta, um espírito crístico, coloca-se em posição de servir a todo instante, apesar de conhecer os motivos mesquinhos que estavam dentro, que motivavam a curiosidade humana. Jesus colocando-se sempre na posição de servir. Querem conhecer-vos, mestre, replicou o apóstolo mais confortado.
Não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago do nosso Pai. Redarguiu Jesus com tranquila firmeza. Vejamos algo interessante nessa resposta de Jesus. Porque muitas das vezes nós estamos sempre buscando tudo aquilo que fira os nossos sentidos materiais. Queremos ver com os nossos olhos, ouvir com os nossos ouvidos, sentir com as nossas próprias mãos. Quando na verdade é fundamental abrirmos as portas do nosso coração para que de fato ouçamos, enxerguemos e sintamos a mensagem de Jesus. É através do sentimento cada vez mais elevado que nós alcançaremos, enfim, o entendimento mais profundo da mensagem evangélica. Continuando. Deixando transparecer o desgosto que aquela resposta lhe causava, Tomé insistiu: Mestre, mestre, atendei-os. Que será do Evangelho do Reino e de nós mesmos sem o apoio dos influentes e prestigiosos? Acreditais na vitória sem o amparo das energias que dominam o mundo? Mostrai-vos a esses homens, revelai-lhes o vosso poder divino, pois ademais eles apenas desejam conhecer-vos de perto. Tomé, exclamou o Senhor com energia, Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Eu venho de meu Pai e tenho de ensinar as suas verdades divinas. Nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais. Apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente ao longo da vida. Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Em O Livro dos Espíritos, questão muito conhecida por nós, questão 919. Qual é o resultado do conhecimento de si mesmo? A que leva o empreendimento de olhar para dentro de si, esse autodescobrimento? Leva a um resultado muito simples, que é a melhoria da criatura humana. E o que é que Deus quer dos seus filhos, senão a sua evolução, o seu progresso? É essa a ferramenta através do qual cada um de nós vai realizar esse projeto individual de crescimento, que não há outro caminho que não seja o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo. Continuando. E desfazendo as ponderações descabidas do discípulo, continuou. Julgas então que o Evangelho do Reino seja uma causa dos homens perecíveis? Jesus falou. Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo, destinadas à renovação pela morte, nos eternos caminhos do tempo. Os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão de entregar a alma a Deus algum dia? Quem será, desse modo, o mais forte e poderoso? Deus, que é o Pai de sabedoria infinita, na eternidade de sua glória? Ou um César romano, que terá de rolar do seu trono enfeitado de púrpura para o pó tenebroso da sepultura? A mesma incompreensão da criatura humana, que julgamos que são as obras exteriores, são os recursos materiais que nós utilizamos na nossa vida de relação, que é fundamental, que esse recurso é fundamental para a propagação ou para a semeadura do Evangelho, da mensagem divina. Acreditamos muitas vezes que é necessário obras faraônicas, templos suntuosos, para tentar fortalecer a nossa fé vacilante. Então construindo aquelas obras imensas que ferem o quê? Os sentidos materiais. A necessidade da criatura de atender ao olhar do corpo, contemplando aquela obra grandiosa, quando na verdade todos nós sabemos que Jesus veio edificar a sua igreja
no coração da criatura humana. E por isso, é fundamental que a gente dê um passo a mais nesse entendimento dessa relação, da nossa relação com a divindade, para que a nossa fé, de fato, não mais vacilante, como até agora nós vimos a postura de Tomé, a de Judas que nós comentamos, mas sim essa fé seja fortificada, robusta, raciocinada, para que, enfim, essa nossa relação ganhe em sentido, em significado, seja cada vez mais profunda, saindo da superficialidade. Continuando. Tomé escutava-o surpreso e entristecido. Todavia, com o propósito de se justificar, acrescentou comovido: Mestre, compreendo as vossas observações divinas. No entanto, esses forasteiros desejavam apenas um sinal de Deus nos céus. Mas, se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer um simples sinal? Perguntou Jesus com todo o vigor de sua convicção. Os pais humanos sabem que sem o seu esforço, ou sem a generosa cooperação de alguém que os substitua à frente da família, não seria possível o desenvolvimento de seus filhos no que se refere à assistência material. Contudo, os homens do mundo encontram a casa edificada da natureza, com a exatidão de suas leis, e timbram sempre em negar a assistência da providência divina. Vai, Tomé, e dize-lhes que o Evangelho do Rei não se destina aos que se encontram insatisfeitos e confortados na terra. Destina-se justamente aos corações que aspiram a vida melhor. Novamente, é a fé vacilante. Porque todos nós temos diariamente ao nosso redor, um dia como hoje, o sol brilhando, aquecendo não só a nossa pele, mas os nossos corações, e nós ainda temos dificuldade de reconhecer a providência divina, a assistência, o amparo que Deus relega a todos os seus filhos. Estamos sempre ainda aguardando uma demonstração pessoal, porque a natureza está aí para todos. Nós queremos uma particularidade, queremos que Deus fale diretamente a nós. Ainda o velho egoísmo humano. Por isso, é fundamental, ao analisarmos estas passagens, tentar fazer uma análise crítica sobre nós mesmos. Como está o nosso relacionamento com Deus? Como está a nossa fé? Será que a nossa fé está carecendo, está necessitando ainda de um sinal dos céus, para que a gente então tenha uma certeza, uma convicção, uma segurança interior? É importante refletir sobre isso. Continuando. Ante a firmeza das elucidações, o apóstolo não mais insistiu. Ainda, porém, interrogou hesitante: Mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado, explicou Jesus, vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação, na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabe alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal é o do amor que eleva e santifica, porque só Ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreais, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas.
Essa resposta de Jesus certamente daria um congresso, 3 seminários e 15 palestras. Tamanha riqueza de ensinamentos que ele nos deixa aqui nessa resposta. Mas vamos nos ater a um em especial, porque nós ainda nos encontramos com uma postura muito passiva diante da vida. Nós estamos sempre procurando tudo aquilo que seja menos forçoso, que exija menos de nós. Queremos sempre um caminho que tenha menos tribulações, menos sacrifícios, quando na verdade Jesus, toda a história, toda a passagem de Jesus e dos seus grandes emissários na humanidade, passa demonstrando sempre que não há outro caminho de progresso que não seja do sacrifício. Sacrificar o nosso tempo, sacrificar os nossos lazeres que muitas vezes nos provocam prejuízos, para a gente poder, enfim, enxergar o outro, enxergar a dor do nosso próximo, esquecer um pouco de nós mesmos e caminharmos em direção ao outro. Não há outro caminho, nem que Jesus tenha demonstrado, nem que os outros grandes da humanidade tenham vivenciado, que não seja do sacrifício. Então é importante a gente perceber que temos que dar a orientação à nossa vida nesse caminho, o caminho da porta estreita, onde vamos renunciar a muitos dos prazeres que aviltam a grande maioria das pessoas, para que a gente possa contribuir, semeando a mensagem de Jesus, mas principalmente atendendo às necessidades daqueles que estão ao nosso redor, em toda parte, precisando ali de uma mão amiga muitas vezes. Então é importante atentar para isso. Continuando. Desde esse dia, o apóstolo Tomé reformou a sua concepção sobre as mensagens do céu, no capítulo dos milagres. Entretanto, não conseguia escapar a pequeninas indecisões em matéria de fé. Não podia excluir de sua imaginação o desejo de uma vitória fácil e ampla do Evangelho pela renovação imediata do mundo. Dentro de pouco, porém, a onda das perseguições vinha desfazer a suave e divina ventura. O mestre fora preso. Com exceção de João, que se conservara junto de sua mãe, todos os discípulos se afastaram espavoridos. Também ele não resistiu às grandes vacilações do triste momento. Debandaram. Todavia, depois, sentiram o coração pungido de remorsos acertos. Almejava contemplar o mestre querido, ouvir, se possível pela última vez, uma palavra de exprobração de seus lábios divinos. Disfarçando-se então, de maneira a tornar-se irreconhecível, a fim de se livrar das iras da multidão, incorporou-se nas ruas movimentadas ao ruidoso cortejo. Seu coração batia acelerado, rompeu a massa popular e aproximou-se do Messias, que caminhava sob a cruz a passos vacilantes, seguido de perto pelos soldados que o protegiam contra os ataques da plebe. Sentiu que uma grande angústia lhe dilacerava as fibras mais delicadas da alma. Contudo, seguiu sempre, até que o madeiro se ergueu, exibindo sentenciado sobre os raios do sol claro, no topo de uma colina, como para apresentar o espetáculo às vistas do mundo inteiro. Tomé contemplou fixamente o mestre e notou que o espírito se lhe mantinha firme. Sua fisionomia serena, não obstante o martírio daquela hora, não refletia senão o amor profundo que lhe conhecera nos dias mais lindos e mais tranquilos. Seus pés, que tanto haviam caminhado para a semeadura do bem, estavam ensanguentados. Suas mãos generosas e acariciadoras eram 2 rosas vermelhas, gotejando o sangue do suplício. Sua fronte, em que se haviam abrigado os pensamentos mais puros do mundo, se mostrava aureolada de espinhos. Tomé se pôs a chorar discretamente. Logo, porém, como se o olhar do mestre o buscasse entre as milhares de criaturas reunidas, observou que Jesus o fitara e, magnetizado pela sua feição divina, avançou hesitante. Desejava escutar daqueles lábios adorados a reprovação franca e sincera que merecia o seu condenável procedimento, fugindo ao testemunho da hora extrema.
Aproximou-se ofegante da cruz e, deixando perceber que apenas cedia a uma necessidade espiritual naquele instante supremo, ouviu Jesus dizer em voz quase imperceptível: Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. O apóstolo compreendeu-lhe as palavras e chorou amargamente. Não obstante a advertência do Messias, feita do cimo da cruz, da humilhação e do sofrimento, o discípulo continuava naquela atitude que caracterizava por dúvidas quase invencíveis. Considerava o Cristo a mais alta figura da humanidade, tratando-se do amor que ilumina as estradas escabrosas da vida material. Mas no que se referia ao raciocínio, Tomé mantinha certas restrições. Sua alma se deixava empolgar por inúmeras indecisões, quando a notícia fulgurante da ressurreição estalou em Jerusalém por entre vivas manifestações de alegria. Maria de Magdala, Pedro, João, bem como outros companheiros, tinham visto o Senhor, tinham-lhe escutado a palavra consoladora e divina. Incerto de si mesmo, quase vencido na sua escassa fé, o discípulo procurou os amigos diletos, ansiando pela manifestação do Mestre adorado. Reunida a pequena assembleia, depois das preces habituais, Jesus penetrou na sala humilde, com sereno sorriso, desejando aos companheiros paz e bom ânimo, como nos dias venturosos e risonhos da Galileia. Tomé, sentindo o coração bater precipitado, ergueu os olhos. O Senhor, percebendo os pensamentos mais ocultos, aproximou-se do discípulo de fé vacilante e o convidou a tocar-lhe as chagas. Depois de pronunciar as palavras que as narrativas apostólicas registraram, acrescentou bondosamente: Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças de que é o sinal. Então, a razão fria do apóstolo notou que um clarão novo invadia e lhe penetrava a alma. Compreendeu finalmente que o martírio do coração que ama se reveste de misterioso poder. Tocado pela humildade do Mestre redivivo, prosternou-se e chorou. Suas lágrimas eram de ventura e lhe proporcionavam ao espírito um júbilo, cujo preço torna todos os tronos da terra miseráveis e pequeninos. Sua alma acabava de vencer uma grande batalha. O coração triunfara no cérebro, o sentimento lhe acrisolara a fé. Meus amigos, esta narrativa do relacionamento de Tomé com Jesus deve provocar em nós profundas reflexões na matéria da fé. Porque ao longo de nossas vidas seremos defrontados com situações difíceis, com doenças, com a morte do corpo físico, com a perda do emprego, com as traições das mais diversas. E nós precisamos compreender que a fé, verdadeiramente sentida e vivenciada, passa necessariamente pela compreensão de que a nossa vida é um conjunto de oportunidades, de aprendizados e crescimentos, onde o sacrifício do coração que ama, conforme Jesus afirmou a Tomé, nós precisamos alcançar o dia, compreendendo cada um daqueles que nos ferem como necessitados ainda, por não terem conquistado as virtudes que nós nem mesmo ainda possuímos. E dessa forma, meus irmãos, com essa narrativa de hoje, que possamos retornar aos nossos lares mais confiantes, mais esperançosos, de que há, por trás de tudo, um Deus de amor e misericórdia, que preside os nossos destinos e as nossas vidas, e que nós apenas precisamos seguir os passos daquele que é para nós o Mestre de todos os tempos. Boa noite a todos e que Jesus nos abençoe. Agora vamos fazer uma prece por todos aqueles cujo nome nós trazemos e colocamos aqui nas caixinhas, ou por aquela pessoa que nós sabemos que está necessitando
tanto encarnado quanto desencarnado, e que nós possamos pensar nela agora. Será inútil dizer Pai Nosso, se em minha vida não ajo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor. Será inútil dizer que estais nos céus, se os meus valores são representados pelos bens da terra. Será inútil dizer, santificado seja o vosso nome, se penso apenas em ser cristão por medo, superstição ou modismo. Será inútil dizer, venha a nós o vosso reino, se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e futilidades. Será inútil dizer, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, se no fundo o desejo mesmo é que todos os meus desejos se realizem. Será inútil dizer, o pão nosso de cada dia, se prefiro acumular riquezas, desprezando meus irmãos que passam fome. Será inútil dizer, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, se não me importa inferir, injustiçar, oprimir e magoar os que atravessam no meu caminho. Será inútil dizer, e não nos deixes cair em tentação, se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho de Deus. Será inútil dizer, livrai-nos do mal, se por minha própria vontade procuro os prazeres materiais e se tudo o que é proibido me seduz. Será inútil dizer amém, porque sabendo que sou assim, continuo me omitindo e nada faço para me modificar.